Santos 3, Bahia 0. Aquela que, na minha opinião, a melhor atuação do Santos em 2023 até aqui, hein? A melhor partida do Santos sob o comando de Odair Hellmann. Não sei você o que pensa. Aliás, quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Gostou da atuação do Peixe? Pra mim, eu já disse e repito, a melhor atuação do Peixe em 2023, a melhor atuação do Santos sob o comando do Odair Hellmann. Já já a gente fala do que foi a partida. Antes, claro, deixa o seu like, assim você ajuda a fortalecer o meu canal. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se agora. O Peixão ganhou, gente, não custa nada. Tá feliz? Inscreva-se agora aqui no canal Caio Rucilo e, claro, deixa o seu comentário, o que você gostou. Gostou da forma como o time se portou? Gostou do David Washington? O David Washington que começou menos de 5 minutos, já estava 1-0 para o Peixe, gol marcado pelo David Washington, né? O Ângelo começa a jogada na direita, toca para o Lucas Lima chuta, o goleirão Marcos Felipe deu rebote para a esquerda da área. Lá estava o Mendonça, ele dominou, cruzou, e o David Washington chegou cutucando para dentro do gol, abrindo o placar para o Peixe. E antes dos 15 minutos, já estava 2-0 para o Santos. Uma jogada, a bola sobra ali para o David Washington, vem toda quadrada, ele arredonda ela, põe no chão, toca para o Lucas Lima. O Lucas Lima deu um passe de bilhar. Parecia dar uma atacada de bilhar ali pro Mendonça. O Mendonça ficou cara a cara com o goleiro Marcos Felipe e fez o difícil ficar fácil, tocou na saída do goleiro. O Santos, com menos de 15 minutos, já estava ganhando por 2-0. E aí controlou bem o jogo, né? Apertou ali, forçava o time do Bahia ao erro na marcação-pressão com linhas altas, né? Tudo bem coordenado, funcionando como ainda não havia funcionado sob o comando do Odair Hellmann. Uma boa partida do time do Santos. A primeira etapa, até o Camacho, que para mim foi o menos melhor do time, se é que podemos usar essa expressão, né? Mas até o Camacho foi bem, cara, né? O time tava azeitadinho, bonitinho, jogando muita bola. Uma pena que o Mendonça, né, se machucou no primeiro tempo. A gente torce aí para que não preocupe para a sequência da temporada. O Mendonça foi substituído pelo Lucas Braga ainda no primeiro tempo, né? Toda a pinta ali de lesão muscular também, né? Exemplo do que já sofreu o Soteldo e tantos outros, né? O Mendonça ficou um tempo afastado por lesão e até é tido como natural, quando o jogador fica um pouco afastado, quando ele volta ele sinta a parte muscular, né? O Santos vai ter uma sequência aí de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Domingo, por exemplo, já tem o Vasco lá no Rio de Janeiro, né? Meio de semana que vem o Bahia de novo na Vila Belmiro. Jogo de ida da Copa do Brasil. Então, preocupa essa saída do Mendonça. A gente torce aí para que não seja nada de mais grave, que ele não desfalque a equipe. O Braga não entrou mal no time, pelo contrário, né? O Braga é aquele cara que treinador adora muito, né? Inclusive, o Bahia teve algumas jogadas perigosas, uma delas interceptada ali, um cruzamento para a área, tava o Braga ali para cortar e na sequência o Tassiano meteu pela linha de fundo. Então o Braga é aquele jogador que treinador gosta, né? E no segundo tempo, né, logo no início da segunda etapa, o Santos tentou uma jogada ali pela esquerda, o David Washington ainda tentou cutucar, o goleiro defendeu na sobra, ela foi no pé do Ângelo, o Ângelo que tava precisando, né, meteu o terceiro gol do Peixe, tava precisando, beijou a bandeira do Santos, a torcida do Santos, que às vezes pega demais no pé, na minha opinião, né, às vezes ele dá motivo, mas às vezes se excede na cobrança ao Ângelo. Hoje o Ângelo fez, digamos assim, as pazes com a galera, beijou a bandeira do Santos. A gente sabe que o Ângelo tem um amor pelo Peixe. 3-0, poderia ter sido 4-0. O Santos teve um gol anulado, marcado também pelo Ângelo, né? O Ângelo fez gol em Minas Gerais no sábado, fez gol hoje, poderiam ter sido 2. Hoje ele tinha 3 na carreira até sábado, poderia ter saído do jogo com mais 3 marcados aí em um período menor do que uma semana, né? Então, a gente torce aí para que seja uma crescente do Ângelo, né, nessa sequência da temporada.
E não só no individual, né? Mas eu acho que como equipe o Santos funcionou bem. O Alisson entrou muito bem, deu canetinha, puxou contra-ataque. O Inocêncio, né? Deu razão ao meu comentário, né, no último jogo. Ele é muito menos pior que o Natan, né? Aliás, mostra muito do que foi o planejamento do Santos, né? O Santos, meados do ano passado, trouxe o Natan não agradou. No início do ano, trouxe o João Lucas ainda tá voltando de lesão e tudo mais, estava hoje no banco de reservas, mas o Inocêncio, que joga nas duas laterais, aliás, se destacou no Campeonato Paulista jogando na esquerda, parece que ganhou a posição na lateral direita do Peixe, né? Chegou outro dia e já botou no bolso quem tava aí. O Inocêncio tá longe de ser um Cafu, como eu disse no último vídeo, mas fez uma partida bem razoável na noite desta quarta-feira. Méritos para o técnico Odair Hellmann, né? Como eu disse, hoje as coisas funcionaram como nunca haviam funcionado sob o comando do treinador e num cenário bastante desafiador, né? A gente tinha relatos ali, tanto no UOL, se eu não me engano, com o Lucas Mussetti, no Super Esportes, o Bruno Lima também trazendo que a parte mental do elenco estava um pouco esbagaçada com essa situação do Bauerman e tudo mais, né? A perplexidade, né? O próprio Odair Hellmann estaria muito cabisbaixo com tudo que tem acontecido nos últimos dias no Santos, né? Teve a derrota em Minas Gerais e depois essa explosão do caso Bauerman, né? Então, num cenário adverso, o Santos apresentou uma boa organização. Gostei do que vi hoje. Se tiver consistência, né? Eu cobro muito isso. Não adianta mostrar num jogo isolado. Tanto que hoje foi a melhor atuação do Santos na temporada, na minha opinião. Quero saber a sua. Mas é preciso ter consistência, é preciso mostrar isso cada vez mais. E se mostrar esse nível exibicional daqui pra frente, com jogadas trabalhadas, com os jogadores parecendo que sabem o que estão fazendo, se tiver isso daqui pra frente, o Santos termina o ano sem passar sufoco, sem lutar pra não cair, termina o ano tranquilo, e aí a gente torce para que 2024 seja um ano muito melhor. O Santos, né, como eu disse, vai ter pela frente uma sequência complicada, já começa com o jogo de domingo 16 horas contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro, né, a partida deve ser no Maracanã, e né, uma parada duríssima, né, o Vasco tem nos últimos jogos feito boas atuações, né, parou o Fluminense do Fernando Diniz, né? Então é um jogo duríssimo. O Santos conseguiu um pontinho ali contra o Vasco. Eu já acho que é quase goleada. Quase praça Independência no comemorar esse pontinho no Rio de Janeiro. Mas tem que conseguir. Aí mostra que o Santos está de fato competitivo, está de fato com a vida tranquila para a sequência da temporada. E antes de finalizar o vídeo, claro, né, falar da boa, da ótima, da excelente atuação do David Washington, né? Jogador que, para essa partida, ficou com a posição do Marcos Leonardo. E olha, já havia sido assim na Argentina, né? Que o Marcos Leonardo se sentiu mal e ele foi o titular diante do Newell's Old Boys. Quase fez um golaço, né? No início do segundo tempo lá em Rosário. E hoje, não só pelo gol, né? Meteu bola no travessão. Ele foi um comandante do ataque do Santos. Não parecia um menino de 17 anos em campo, né? É um jogador que eu até reitero o que disse no último vídeo, né? Torcedor santista, às vezes com esse negócio de novo raio e tudo mais, às vezes acaba pesando um pouco em cima desses jovens jogadores quando eles não entregam aquilo que deles se esperam. Eu pediria um pouco mais de paciência com o David Washington, mesmo depois dessa atuação fantástica dele contra o Bahia. Foi realmente um comandante de ataque. E para ser justo, né? O Ângelo também, no primeiro tempo nem tanto, mas no segundo foi muito bem. E o Lucas Lima, gostei demais da partida do Lucas Lima, né? Se ele não vinha indo bem nos últimos jogos, né?
principalmente porque ele vinha trabalhando mais no auxílio ali da saída de bola e até um pouco perdido ali dentro de campo, hoje ele funcionou como um maestro mesmo da equipe do Santos. Tava faltando isso ao Lucas Lima e hoje ele regeu bem ali o meio de campo, foi peça fundamental para o Santos, né? Principalmente as puxadas de contra-ataque, né? Até comentei na transmissão do Diário do Peixe, né? Que o Odair monta o time para ser reativo, o Odair monta o time para jogar mais atrás e tudo mais, e o Santos tinha dificuldade em puxar contra-ataques. Hoje, também pela fragilidade do time do Bahia, com 3 defensores apenas, sempre com linha alta, né? Mas o Santos soube aproveitar todo o contra-ataque que o Santos botava para cima do Bahia, era um Deus nos acuda. E muito se deve, né? A velocidade de Ângelo e Lucas Braga, também do Mendonça no início da partida, e também aos passes do Lucas Lima, que hoje encaixaram muito bem. A marcação-pressão do Santos, que muitas vezes deixou também a desejar nessa temporada, hoje, pelo amor de Deus, né? Foi perfeita. Primeiro tempo, então, nem se fala. Difícil fazer durante 90 minutos, né? Por isso que eu exalto ali, principalmente no primeiro tempo e no início da segunda etapa, sempre forçando a zaga do time do Bahia ao erro, né? O Vitor Hugo, o David Duarte e o Canu sofreram muito nas mãos dos homens de frente do Santos, porque a marcação estava alta, estava encaixadinha, eles erraram demais, o Santos estava recuperando a bola na intermediária de ataque praticamente a todo momento na primeira etapa. E isso foi fundamental para que o jogo do Santos funcionasse, né? O Santos conseguiu encaixar boas jogadas, conseguiu forçar o adversário ao erro. Quando teve a bola para contra-atacar, contra-atacou muito bem e por isso os 3-0 no placar se justificam. E para ser justo, poderia ser até mais, se fosse 4, 5, 6, não seria injustiça alguma pelo volume de futebol que o Santos apresentou. Tá certo? E é isso, gente. Vamos comemorar. Torcedor do Santos que nos últimos dias derrota em Minas. Caso Bauerman estava aflito. Agora vamos respirar. Calma, torcida santista. E olha, como eu disse, se as coisas, né, se o time tiver consistência, se o time apresentar contra o Vasco no Maracanã, eu acho muito difícil, mas se o time apresentar em boa parte da sequência da temporada o futebol que mostrou hoje, mostrou nessa quarta-feira, o Santos não sofre até o final do ano. Tem que ser consistente, temos que cobrar consistência desse time. E o Bahia é um rival direto ali, né, do time do Santos, ali no meio da tabela, podendo até brigar por uma vaga em Libertadores, por que não? Então foi um resultado importante demais. As equipes voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil. O duelo já começa na próxima semana, na mesma Vila Belmiro. Torcedor santista, durma feliz, curta bem a sua quinta-feira e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!